Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rubens e hoje nós vamos estudar um assunto bastante interessante em matemática, que é a multiplicação de matrizes, e vamos aprender através da realização de um problema. Nesse caso, é um problema que foi disposto na prova da UFMG em 2007. Então, resolvendo esse problema, nós vamos introduzir o conceito de multiplicação de matrizes. Um ponto importante para resolver qualquer problema, primeiro, é ler o que o exercício propõe para depois entender que tipo de técnica e a maneira que vamos resolver. Então vamos ler o problema. O problema diz: milho, soja e feijão foram plantados nas regiões P e Q, com a ajuda dos fertilizantes X, Y e Z. Então, nós temos aqui o que foi plantado e, nesse caso, vamos verificar que posteriormente o exercício vai chamar isso, né, milho, soja e feijão de cultura, em duas regiões, utilizando três tipos de fertilizantes. Então, na primeira figura, que é a figura 1, o exercício diz que ela indica a área plantada de cada cultura em hectares e por região. Então, por exemplo, nós temos aqui na figura 1 milho, que seria a cultura de milho, foi plantado na região Q em 50 hectares. Então, aqui nós verificamos que os números dentro dessa matriz seriam em hectares de plantação. Por exemplo, soja foi plantado em 10 hectares da região Q, feijão 20 hectares na região P e assim por diante. O exercício também diz que a matriz B, que é a figura 2, indica a massa utilizada de cada fertilizante, aqui, em quilogramas por hectare em cada cultura. Então, por exemplo, a segunda matriz, aqui da figura 2, nós temos nas colunas os fertilizantes, nas linhas a cultura e os números representam a quantidade de fertilizante, a massa de fertilizante utilizada na plantação em quilogramas. Então, por exemplo, como que a gente pode ler? A gente pode ler que na cultura de soja foram utilizados 20 quilos do fertilizante Z. Na cultura de feijão foram utilizados 30 quilos do fertilizante X. 20 quilos do fertilizante Y foram utilizados na cultura de soja. Então, nós temos aí duas matrizes representando é, essas três culturas, a área que foi plantada e os tipos de fertilizantes que foram utilizados para cada cultura em cada região. E o exercício pede o quê? Letra A. Ele pede primeiro para calcular a matriz C, e a matriz C seria a multiplicação da matriz A com a matriz B. E o item B, ele pede o significado da posição C23, que seria o elemento da segunda linha e terceira coluna da matriz C. Mas vamos por partes. Vamos primeiro entender a letra A, que seria a multiplicação das matrizes. Antes de multiplicarmos as matrizes, é importante entender o conceito de multiplicação de matrizes para verificar se é possível multiplicar a matriz A pela matriz B. Então, vamos colocar aqui a seguinte notação. Um minuto. Temos a seguinte regra. Vamos supor que nós temos aqui a matriz A, representada pela letra A. A matriz A, dentro da notação, ela tem, na cardinalidade, ela tem M, que seria a quantidade de linhas, por uma quantidade de colunas, ok? Multiplicada por uma matriz B, que tem uma quantidade de linhas N, por uma quantidade de colunas P, vai ser igual a uma matriz C, M por P. Ok? E como que a gente pode ler e entender como será o tamanho da nossa matriz C? Deixa eu mudar de cor para ficar um pouquinho melhor de explicar.
Primeiro, a quantidade de colunas da primeira matriz, ela tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Essa é a primeira identificação, ok? Então, por isso que nós utilizamos N em colunas da matriz A e utilizamos N em linhas da matriz B para ficar claro esse tipo de comparação. A partir disso, para entendermos como que fica a nossa matriz P, considerando que a primeira letrinha representa a quantidade de linhas, a matriz C ela vai ter a quantidade de linhas da matriz A, ok? Vamos colocar com outra cor, vermelho, e vai ter a quantidade de colunas da nossa matriz B, ok? Então é dessa maneira que a gente verifica o tamanho da nossa matriz resultado. E é importante dizer que sempre, para verificar se é possível fazer a multiplicação, vamos escrever aqui que o número de colunas da primeira matriz, ele deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz, ok? Então, para que possa ser possível multiplicar matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Será que isso acontece no nosso exemplo? Vamos verificar. Aqui eu tenho uma matriz. A matriz A é uma matriz que tem, nesse caso, vamos colocar aqui, duas linhas por três colunas. E a matriz B, ela tem três linhas por três colunas. Então aqui nós temos que o número de colunas da primeira matriz, que seria 3, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, que também é 3. Então a gente já verifica que é possível calcular, ok? E a nossa matriz C, ela vai ter a quantidade de linhas da primeira matriz, então a gente já sabe que a nossa matriz C, vamos colocar aqui, a nossa matriz C ela vai ser uma matriz que terá duas linhas, porque a matriz A tem duas linhas, e vai ter três colunas, porque a matriz B tem três colunas, ok? Então já sabemos como que vai ser o formato da nossa matriz de resultado. Então, já vou colocar aqui na tela para que a gente já possa pensar na solução, uma matriz para que a gente possa preencher. Então vamos colocar aqui na tela. Ficou um pouquinho grande, vamos diminuir. Vamos colocar aqui do lado para que a gente possa preencher mais facilmente. Vamos colocar. Acho que assim tá bom. Assim tá bom. Aqui um pouquinho mais pro lado, ok? Então, essa é a primeira etapa. Nós já sabemos que aqui a nossa matriz C tem essa representação. É uma matriz 2 por 3. Aqui é a nossa matriz C. Vamos chamar aqui de matriz C. Matriz C. Ok? Pois bem, agora que a gente já sabe a quantidade de linhas e colunas da matriz resultado, a gente pode partir para os cálculos. E como que a gente começa calculando uma matriz?
No cálculo de matrizes, de multiplicação de matrizes, é importante a gente observar a seguinte regra, ok? Primeiro, se eu tenho aqui 6 números para encontrar, então eu vou ter 6 multiplicações. Então a gente poderia aqui, por exemplo, já considerar que eu vou ter a multiplicação deixa eu colocar com uma cor um pouquinho melhor, para ficar mais fácil de observar. A gente vai ter o cálculo dos valores de A, B, C, D, E e F. Ok? Então, temos que encontrar 6 valores. E para encontrar esses valores nas multiplicações de matrizes, a regra é a seguinte: a gente sempre vai multiplicar as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. Então, por exemplo, como que eu acharia o valor de A? Eu teria que multiplicar a primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. Ok? Então, como que ficaria esse cálculo? Vamos colocar o cálculo aqui na nossa tela. O cálculo funciona da seguinte forma. O primeiro elemento da linha, ok? Vamos colocar aqui um laser. O primeiro elemento, vamos colocar aqui um laser para ficar mais fácil de observar. O primeiro elemento da linha eu multiplico pelo primeiro elemento da coluna. O segundo elemento da linha eu multiplico pelo segundo elemento da coluna. E o terceiro elemento da linha eu multiplico pelo terceiro elemento da coluna. Ok? Então o cálculo ficaria da seguinte forma. Vamos lá. Um minuto. A letra A ficaria 50 vezes 10, somando 20 vezes 15, somando 20 vezes 30. Ok? Essa soma nos dará o total. Você pode usar a sua calculadora depois para verificar. Nos dará um total de 1.400. Ok? Como que agora eu calcularia o valor da posição B? Mas antes, que é importante, vamos colocar o valor aqui já na nossa matriz de resultado. A gente tem primeiro aqui o valor de 1.400, ok? Seguindo essa mesma premissa, vamos colocar aqui, vamos fazer a seguinte movimentação. O valor B, ele vai ser a multiplicação da primeira linha pela segunda coluna. Então vamos fazer essa multiplicação. Eu teria 50, que seria o primeiro valor da primeira linha, vezes 20, que é o primeiro valor da segunda coluna, mais 20 vezes 20, mais 20 vezes 20 novamente, que vai nos dar o total de 1.800. Ok? Terceira linha segue a mesma ideia. Primeira linha da matriz A multiplicada pela terceira coluna da matriz B. Então aqui nós teríamos, vamos lá, 50 vezes 15 mais, nesse caso, 20 vezes 20 mais 20 vezes 30.
ok? Que nos daria aqui o total de 1.750, ok? Então, seguindo aqui os nossos cálculos, agora vamos calcular o valor de D, ok? Agora D, por que D agora muda um pouquinho? Porque aqui nós já multiplicamos a primeira linha pelas 3 colunas, agora nós temos que multiplicar a segunda linha novamente pelas 3 colunas. Então, o valor de D seria a segunda linha vezes a primeira coluna. Então, aqui nós chegaremos aos seguintes valores. Vamos lá. Agora mudou. Primeiro, o valor da segunda linha seria 40 vezes 10, mais 10 vezes 15, mais 30 vezes 30. Ok? 30 vezes 30. Que aqui nos vai dar um total de 1.450. O valor E, vamos colocar um pouquinho aqui para o lado. O valor E, nós teremos aqui segunda linha vezes segunda coluna. Então aqui nós teremos 40 vezes 20, mais 10 vezes 20, mais 30 vezes 20, que nos vai dar um total de 1.600. E por fim, o nosso último valor. Opa. Só um momento. Não estou conseguindo pegar aqui nosso quadradinho agora sim. Seria a segunda linha vezes a terceira coluna. Vamos fazer os cálculos. 40 vezes 15, mais, nesse caso, 10 vezes 20, mais 30 vezes 30. Opa, vamos apagar. 30 vezes 30. E aqui nos dará um total de 1.700. Ok? Então, a regra do cálculo é essa. Agora vamos transferir todos os valores para a nossa matriz de resultado. Então, aqui nós temos o valor de A, o valor de B, o valor de B no caso é 1.800, o valor de C 1.750, o valor de D 1.450, o valor de E 1.600 e o valor de F 1.700. Ok? Agora, o exercício pede, nós já encontramos os valores, a letra A nós já encontramos, que seria a multiplicação da matriz A pela matriz B. Ok? Agora o exercício pede, explique o significado de C23, o elemento da segunda linha e terceira coluna da matriz C. Então ele está dizendo, ele quer o elemento da segunda linha, então seria essa linha, ok? E terceira coluna, essa coluna. Então estamos falando desse valor, ok? Lembrando que índice de matrizes, né, posição de matrizes, podemos indicar da seguinte forma: o primeiro elemento podemos chamar de C, porque a matriz é C, é o elemento 1.1, por exemplo. Aqui, o segundo,
escrever novamente 1.1. Segundo elemento C1.2. Terceiro 1.3. Isso da primeira linha. E da segunda linha C2.1, C2.2 e C2.3. Então, é esse elemento que ele quer que nós expliquemos. Então, o que significa esses 1.700? Vamos raciocinar. 1.700, nós chegamos nesse valor, se a gente olhar aqui a nossa letra F, multiplicando 40 por 15, o que é 40 vezes 15? Seria a quantidade de terra que eu plantei milho nesse caso, 15 seria a quantidade de fertilizantes utilizado em milho. Então, eu plantei 40 hectares de milho utilizando 15 quilos do fertilizante Z na minha safra de milho, ok? 10 vezes 20 é a quantidade de fertilizante Z que eu usei em 10 hectares de soja. E por fim, 30 vezes 30, que nós temos aqui, seria a quantidade de fertilizante Z, que for 30 quilos, utilizado na área de plantação de feijão. E tudo isso na região Q, ok? Então, o que significa o valor de 1.700? Né? Então, o valor de 1.700 representa, nesse exercício, a quantidade de fertilizante Z total utilizada na região Q. Ok? Então, essa seria a resposta do nosso exercício. Vamos escrever somente aqui, para que fique gravado. Vamos escrever aqui acho que de azul fica bonito. Vamos escrever de outra cor aqui. Deixa eu selecionar uma outra cor. Só um minuto. Vamos escrever aqui de roxo, para ficar bastante claro o que está escrito. Então, na resposta da B seria 1.700 é a quantidade em quilogramas de vamos abreviar fertilizante Z utilizada na região Q, ok? Para todas as culturas: milho, soja e feijão, ok, pessoal? Obrigado, espero que vocês tenham gostado da resolução desse problema. Obrigado.